Bom, tivemos hoje, possivelmente, a melhor partida de um time brasileiro contra europeus em muitas décadas, tá? Para resumir, para ficar... muitos estão falando, né, que foi a melhor partida de um time brasileiro neste Super Mundial da FIFA, neste caso superando a equipe do Palmeiras, que mereceu muito ganhar no seu primeiro jogo na estreia, diante do Porto, né? Não foi somente isso. A partida do Fluminense hoje foi uma das melhores de time brasileiro em muitas décadas contra time europeu, se não a melhor. Provavelmente a melhor. Provavelmente a melhor. O Fluminense honrou de uma maneira brutal hoje o futebol brasileiro. Gente, que coisa maravilhosa a gente vê um clube como o Fluminense, né? Do tamanho que tem, conseguir fazer uma partida dessa, mostrar para europeu que quem manda é o futebol brasileiro. Algo que a seleção brasileira não faz. Também há muito tempo. E o Fluminense fez hoje contra a equipe do Dortmund. O que eu mais sentia era orgulho. E o mais interessante é que no começo da partida a gente tinha esse sentimento, né? Eu particularmente tinha esse sentimento de orgulho. Mas, com o passar do tempo, eu tinha desconfiança de que isso pudesse, na verdade, deixar de acontecer. A intensidade do jogo, a capacidade de fazer leitura do jogo e processar, né, as informações de maneira brutal, rápida e condizente com um jogo propositivo. Eu presumia que o Fluminense não conseguiria fazer. Terminado o primeiro tempo, eu fiz um comentário com os amigos do grupo do WhatsApp do canal Josa Novales, que eu convido você a ser membro. Josa, mas você não pauta muito o Fluminense. É só pedir, né? É a torcida que pauta este canal. Eu fiz um comentário de que o Fluminense não poderia deixar de fazer aquele gol, porque poderia custar muito caro. Este comentário meu foi em virtude de que eu não consegui acreditar, gente. Aqui, novamente, no segundo tempo, o Fluminense voltaria a jogar como jogou. Sabe quando você fica surpreso e feliz? É a sensação que eu tenho até agora. Que felicidade ver um time brasileiro jogando como o Fluminense jogou hoje. Não saiu o gol, mas os europeus ficaram completamente tontos. No primeiro tempo, saíram tontos, né, para o vestiário. Não sabiam onde estavam. Rodavam atrás da bola e não achavam a bola. O domínio do Fluminense era brutal, gente. Em todos os setores do campo. Todos. A gente olha para os números desse jogo, né? E a gente se assombra com o que a gente viu, tá? Porque não é sempre que a gente vai ver algo dessa natureza acontecendo diante de um time europeu, que é um dos times mais fortes do mundo, tá? O Fluminense teve mais finalizações do que a equipe do Dortmund. Foram 14 finalizações a 7, gente, vocês têm noção disso? É o dobro. O time brasileiro botou na roda o time europeu. 14 finalizações contra 7, 5 no alvo, tá? Num percentual de posse de bola que, curiosamente, sempre ficou entre 45% e 47%. O que significa isso? Significa que a equipe teve um projeto, um plano para o jogo e o executou do começo ao fim. E isto, na verdade, era algo que quebrou completamente a equipe do Borussia Dortmund, porque eles presumiam que aquilo que estava a ser executado seria perdido. Não, o Fluminense comandou o jogo do começo ao fim, ditando os rumos da partida, com o mesmo percentual de posse de bola, né? O Fluminense teve jogo profundo, atacou o fundo do campo, atacou por dentro, atacou pelo lado. Tivemos tudo, o repertório de tudo que você pode imaginar de futebol brasileiro a gente teve nessa partida. Né? Destaques individuais, absurdo falar de... chega a ser uma ofensa falar de destaque individual do Fluminense. Uma ofensa. Porque acho que a maior glória para um torcedor é ver como o seu time consegue ser uma equipe muito forte, com todos os jogadores atuando bem. Eu vou destacar para vocês aqui uma personagem que costuma ser muito criticada no futebol brasileiro, que é controversa, sim, mas que hoje também essa personagem honrou o futebol brasileiro e, para mim, é o grande destaque do Fluminense. O maior destaque dessa exibição exuberante do Fluminense, na minha opinião, é o técnico Renato Gaúcho. Tá? Corajoso.
corajoso. A gente vê claramente que tudo aquilo que quer estudar, vai não sei o que para onde, né? Eu quero, se você não quiser, vá para a praia, tal. Nada disso. O que mais a gente viu aí foi estudo. O que mais a gente viu nesse Fluminense foi estudo, tá? Com o time, as ações do Dortmund sendo completamente bloqueadas. O técnico Kovac, que é um merdão, mas enfim, né? Ele tem ótimas ideias, mas ele não está conseguindo colocar no papel, não tem nada a ver isso com o Fluminense. Ele precisou tirar o Brandt e também o ADM da partida. Vocês têm noção do que significa isso? Estamos falando de dois grandes jogadores de meio de campo para ataque, na verdade, né? Jogam à frente dessa segunda linha, né? O Dortmund joga com três, né? O Bessenbani, o Antony e o Sueli. Aí à frente tem essa linha de 4 jogadores, com uma linha de 2 meias que se confunde com o atacante o tempo inteiro jogando ali, se aproximando do Guirassy. Sendo que o Brandt é um camisa 10, é o camisa 10 e um camisa 10 excelente, organizador, que chega e pisa na área também. O ADM é um monstro de jogador. Os dois precisaram sair. Além do que, ele tira também o Sabitzer e também o Gross. Além do Rielson, né? Mas, sobretudo, o Sabitzer e também o Gross, né? Que juntamente com o Brandt e também com a ADM, retirar esses jogadores mostra claramente o quanto o Borussia estava sem ideias e quanto o Kovac estava desesperado para tentar fazer alguma coisa para retirar a sua equipe, né, daquele sufoco que estava vivendo diante do Flusão. Tá? É claro que a gente olha para o Arias, a gente vai ficar encantado, vai ficar, enfim, boquiaberto, Canóbio, tal. Mas é impressionante que todo mundo, inclusive quando essa bola chegava à meia cancha ali, a maneira como era trabalhada pelo Hércules, né? A defesa do Flusão. Momento em que o veterano, na verdade, representou tudo aquilo que o torcedor presumia que ele fosse quando ele chegou. Olha, gente, é espetacular. Eu diria para você que eu estou tão feliz com essa exibição do Fluminense que eu não me importei com o resultado, por incrível que pareça. É lamentável que o futebol não tenha entregue essa vitória para o Fluminense. Ainda assim, eu diria para vocês que eu fiquei muito feliz, né? Porque o resultado importou menos, né, diante dessa exibição do Flusão. Então, assim, que pena que não deu, ao mesmo tempo, que espetacular que foi, né, essa exibição, que foi maior do que o resultado. Uma faixa de sol aqui incomodando aqui a presença aqui do vídeo, é o sol que está compartilhando comigo a minha alegria, tá? Eu estou gravando aqui na frente da minha janela e tem o sol penetrando aqui, peço perdão para vocês por isso. Mas reflete também a minha satisfação em ver o que o Fluminense fez. O Fluminense surpreendeu o mundo hoje. Até os seus mais otimistas torcedores, porque vamos combinar, muitos dos torcedores do Fluminense também não acreditavam que aconteceria o que aconteceu hoje, né? E sendo honesto, nem eu acreditava. Não pelo Flu, mas pela minha percepção de que o Kovac tentaria utilizar deste Mundial para se tornar totalmente convincente aos olhos dos seus dirigentes e também dos torcedores. Né? E por isso ele tentaria alguma coisa, algo que ele não conseguiu. Agora, não conseguiu, não foi porque não tentou, foi por causa do Fluminense, que amassou a equipe do Borussia. Na maior exibição do time brasileiro nesse Super Mundial, na maior exibição do time brasileiro nos últimos tempos contra o time europeu. Momento em que o futebol brasileiro colocou de joelhos o futebol europeu. E para vocês terem uma ideia, né? A situação, gente, a equipe do Borussia jogou, né? Muito menos do que o Fluminense. Mas não foi pouco, foi muito menos. A quantidade de jogos, né? A quantidade de jogos, aqui até pegando números que agradeço muito a quem no meu canal postou esses dados, né? Os últimos 12 meses o Flu fez 22 jogos a mais do que o Dortmund. Mais de um terço do que representa o campeonato alemão, tá? Que o primeiro turno, mais de um terço do que representa um dos turnos do campeonato da Bundesliga, que significam 17 jogos. O Flu, né, portanto, fez 22. Ou seja, tudo isso contou em favor dos europeus e nem assim eles conseguiram jogar diante da...
É dessa máquina de futebol que foi o Fluminense, que jogue assim até o final. O grupo é complicado, tem armadilhas, que todo esse furor de qualidade não desapareça nos próximos jogos, são jogos mais fáceis, e que o Flu use essa força para conseguir colocar gols, né, nos seus adversários e ter uma campanha melhor para ficar em primeiro lugar diante desse. Seria um coroamento do que foi a partida de hoje. Isso é possível? Isso é possível. Esperemos que aconteça. Muito obrigado a todos vocês, torcedores e torcedoras do Fluminense, por essa enorme generosidade de sempre com o meu trabalho. Tá bom, gente?